Prezados amigos e amigas, a pedidos, o professor Gleibe está aqui, nesse momento imbuído da área de Direito e Processo do Trabalho. Nós tivemos recentemente uma prova no Senado Federal para que trabalhássemos ali como advogados. E diante desse contexto e diante dessa situação, foi feita uma prova, foi feito um concurso público. E é claro que os nobres colegas mandaram essas informações aqui para nós. E diante disso, claro, que eu quero fazer um comentário sobre essas questões, especificamente sobre direito e sobre processo do trabalho. São quantas questões, professor? São 4 questões, meus caros amigos. E diante desse contexto, são questões muito bem feitas. A meu ver, a última ainda cabe algum tipo de recurso. E vou explicar os motivos pelos quais. Então, espero que você nos acompanhe aqui e, além do mais, se inscrevam em nossas plataformas digitais que aparecem disponível para todos vocês aqui, tá bom? Vamos lá. Professor, que prova foi essa que o senhor vai comentar? Essa prova aqui do Senado Federal, tá bom, gente? Uma prova objetiva, uma prova muito bem feita, envolvia português, envolvia matemática, envolvia inglês e demais temas específicos para o Senado Federal, feita pela FGV, uma prova bem feita. Lembrando que a última questão, como eu vou falar para vocês, ela é questionável, mas iremos abordar isso logo mais. Vamos para a questão número 1, que é a questão de 1 aqui nossa, mas a questão número 74 de Direito do Trabalho, da prova número 1, da prova branca, tá? Das situações abaixo listadas envolvendo empregados e empregadas regidos ou regidas pela CLT, assinale a que contempla a hipótese na qual não, veja que ele grifou aqui, né? Não será possível saque integral ou a utilização total do fundo de garantia, depositado na conta vinculada do trabalhador/trabalhadora, junto à Caixa Econômica. Então, ele está perguntando para nós, a Lei 8.036 de 90, em que aborda a hipótese em que a pessoa não sacará integralmente. Claro que essa questão, ela está indagando a todos nós, de forma muito bem clara, evidentemente, a reforma trabalhista. A alternativa correta aqui, prezados, é a alternativa C. Júlia, que extinguiu seu contrato de trabalho, né, gente, por acordo em consenso com o empregador na forma da CLT. As demais, todas terão acesso ao saque total, como o caso da alternativa A Deise, que possui deficiência e necessita adquirir a órtese. Vocês sabem que tem diferença entre órtese e prótese. No caso da alternativa B, o Lúcio também precisa, porque ele tem uma doença rara e necessita disso. A alternativa D também poderá fazer o saque, que é o caso do Miguel, tá bom, gente? Para o valor aqui, o 30% para o fundo de integração, né, o fundo de investimento do FGTS, e Ronildo, que tem mais de 70 anos. Então, a alternativa correta ficou a C. E a base legal é o artigo 484-A da CLT. Olha ali, o contrato de trabalho poderá ser extinto por acordo entre empregado e empregador, caso em que serão devidas as seguintes verbas trabalhistas. Veja o inciso 1º, por metade, a linha B, a indenização sobre o saldo do fundo de garantia por tempo de serviço. Ou seja, não vai poder fazer o saque total. E a pergunta é clara ali, né, pessoal? Não será possível o saque integral do FGTS. Alternativa, obviamente, C, que nós já vimos, 484A, inciso 1º, a linha B de bola. Boa questão, essa, sem dúvida, não cabe nenhum tipo de recurso. Vamos para a próxima questão. Essa, por ser uma questão mais extensa, eu abri aqui no PowerPoint, mas deixa eu explicar para vocês aqui. Questão 75, nossa questão aqui, número 2. Gerson e Roberta são casados, não possuem filhos e trabalham na mesma sociedade empresária. Após cumprir integralmente o período concessivo, perfeito, gente, ambos requereram ao empregador a concessão de férias no mesmo período. Contudo, o empregador explicou e comprovou que isso causaria prejuízo ao serviço e, por isso, propôs que Gerson entrasse de férias um dia antes de Roberta.
pois desse modo, a maior parte delas seria aproveitada pelo casal simultaneamente. Você sabe que casal pode tirar férias juntos, porém, se tiver o aceite do empregador. Tá? Com pequena diferença, a sociedade e a sociedade empresária não teria prejuízo. Assim, Gerson entrou de férias 2 dias antes de um feriado nacional. É aqui que pegou, pessoal. É aqui que pegou. 2 dias antes de um feriado? E, Roberta, um dia antes do mesmo feriado? Oh, meus caros, é claro que a alternativa correta aqui é a B. As férias do casal poderiam ter início em datas diferentes, mas não poderiam acontecer na véspera ou antivéspera do feriado, pelo que irregular a concessão. Gente, é o que está expresso no artigo 134, parágrafo 3º, que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal remunerado. As outras alternativas, pessoal, olha ali. A. Agiu mal o empregador, porque sendo casal, teria um direito potestativo, quer dizer, um direito inerente, de aproveitar férias no mesmo período. Não, só quem determina é o patrão, não é o empregado. C. Correta, quer dizer, falsa, na verdade, né, gente? Porque isso está indevido. D. A sociedade empresária poderia conceder as férias em períodos distintos, mas com isso milita contra a união familiar. Gente, que papo, não tem nem o que explicar, né? Nada a ver. E. Não há direito ao casal de reivindicar férias simultâneas, porque para isso a CLT exige que empregados tenham filhos menores de 18 anos de idade. Também um assunto que não está em nenhuma legislação. Então, realmente, a 75, a alternativa B, conforme o artigo 134, terceiro. Vamos para a penúltima questão. Vamos lá. Uma montadora de automóveis pretende impetrar mandado de segurança contra ato do Superintendente Regional do Trabalho. Opa, mais uma coisa que fala sobre competência, sobre processo de trabalho, e é claro que nos remete ao artigo 114 da Constituição. Mas vamos ler. De um determinado Estado da Federação. O motivo é que, em 2022, a sociedade empresária recebeu a visita de auditores fiscais do trabalho que reputaram ilegal a terceirização de uma atividade e determinaram que as carteiras profissionais desses terceirizados fossem assinadas pela montadora. Independentemente do mérito da questão debatida, a assinada opção contempla a competência para apreciação do presente mandamos, do mandado de segurança, do right. Gente, a emenda constitucional 45, ela alterou o artigo 114 da Constituição e determinou que aqui no 114, pessoal, no inciso 4, que cabe à Justiça do Trabalho julgar causas que envolvam mandado de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Na questão em tela, obviamente que é uma relação trabalhista, então compete ao Justiça do Trabalho, e é claro que cabe à própria vara do trabalho. A alternativa A é a correta. Então, isso também deixou de forma muito bem clara. Bacana? Mais uma questão. Agora, vamos para a última questão nossa. E, obviamente, a questão 77 da prova. Numa terça-feira, dia útil, um oficial de justiça compareceu às 20 horas na residência do reclamado. Parou. Lembrando que os atos processuais podem ser realizados das 6 da manhã até as 20 horas. Então, até aí, está tudo bem. Tá? Em um dia útil, né? Enfim, não era um domingo nem feriado, visando a intimá-lo a comparecer a uma audiência trabalhista designada para sexta-feira da semana seguinte. Dia útil, às 7h30 da manhã. Opa! Se fosse a mesma semana, nós poderíamos alegar algum tipo de nulidade aqui, mas foi para a semana seguinte. Então, respeitou-se o período de 5 dias no mínimo. Muita gente está indagando, pessoal, que essa questão caberia recurso sobre essa alegação aqui, 841, que tem que esperar 5 dias de prazo, pessoal. Mas eu não entendo o motivo deste recurso. Por quê? Porque não cabe, porque foi respeitado aqui os 5 dias. A questão adequada aqui, pessoal, sem dúvida nenhuma, é a alternativa C.
A audiência não poderia ter sido designada para 7h30, mas o ato praticado pelo oficial de justiça poderia ocorrer às 8h. Gente, artigo 813 da CLT. As audiências deverão ocorrer em dias úteis, não é isso? A partir das 8h da manhã, e não às 7h30. Então, uma questão inteligentíssima, muitíssimo bem feita, e a única coisa que poderia alegar aqui o recurso, gente, é se fosse na mesma semana. Como não é, infelizmente, não cabe recurso, tá? Então, diante disso, meus caros amigos, eu estou aqui convicto que nós estamos diante de uma prova muito bem elaborada. O que é fato notório do Senado Federal, pessoal? Realmente as provas são muito bem feitas, a FGV é uma belíssima organizadora e nós estamos diante aqui de uma questão que realmente aborda pontual, não exigiu nada a rodapé de livro, texto literal de lei. Então, se você realmente tivesse estudado a CLT, essas 4 questões, você acertaria sem problema nenhum. Bom, espero que com esse vídeo você tenha gostado e conta conosco sempre. Meu muito obrigado. Se inscreva em nossas plataformas digitais, pessoal. Um abraço a todos.